Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de Juízes, no capítulo 12. Ainda vamos encontrar aqui uma citação, uma guerra com Jefté, ainda como líder na nação de Israel. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: "Por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro." Mas Jefté respondeu: "Eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então, por que é que vocês vêm agora lutar contra mim?" Já havia acontecido uma situação semelhante com Gideão no capítulo 8 de Juízes, no versículo 1 ao 3, essa mesma tribo de Efraim. Me parece que essa tribo, ela era mais isolada das outras tribos, muito fortalecida e tinha muito dos seus próprios interesses. Com Gideão, essa tribo fez o mesmo questionamento de uma guerra que eles não teriam participado. Mas Gideão, com muita conversa, com uma palavra branda, ele aplacou a ira dos efraítas e resolveu a questão com conversa. Jefté inicia aqui também em diálogo. Agora, interessante, porque um povo, uma tribo, iria reclamar de não ter participado da guerra? Isso é muito simples. Despojos de guerra. Era uma tribo que queria se enriquecer, que queria colocar a mão nos despojos de guerra. Então, aqueles que participavam das guerras, eles iam ficando cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos. Levavam animais, levavam ouros, levavam tudo que tinham de valor. Isso quando não tomava posse daquela cidade tomada na guerra. Então, por interesse, os efraítas, pela segunda vez, questionam por não ter participado da guerra. E a situação aqui vai ser diferente, muito diferente, com a situação de Gideão, que conseguiu aplacar, trazer paz para aquela situação. Já com Jefté será diferente. E uma coisa que nós estamos vendo aqui no livro de Juízes é que cada juiz que foi chegando foi cada vez piorando a situação de Israel, piorando o serviço daquele juiz. Os primeiros juízes, eles tinham a função de conselheiro, eles tinham a função de sacerdote. Agora já está voltando só para guerras, só para líderes de guerra, militares, e voltando uns contra os outros. Aqui nós vamos ver uma guerra sanguinária entre tribos. Que coisa triste! Tantos inimigos para serem abatidos, tanto para se fazer, e isso para a nossa vida. O que acontece no meio da igreja, o que acontece no meio do povo de Deus, dos cristãos.
né? Não pode haver guerra entre o povo de Deus. Deus entristece muito com isso. Então vamos ver qual foi a posição de Jefité. Mas Jefité respondeu: eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então, por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? Aí Jefité juntou todos os homens de Gileade, tribo de Gade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês gileaditas que moram nas terras de Efraim e de Manassés são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileanitas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam. Então aqui já foi travada uma guerra, a tribo de Efraim já estava vencida, já haviam perdido a guerra, e agora eles tentavam atravessar o rio para fugir, né, daquela peleja e salvar as suas vidas. Mas Jefité continua com a sua estratégia para derrotar, aniquilar com a tribo de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram um lugar onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondia que não, eles os mandavam dizer a palavra Shibolete. Mas se eles diziam Sibolete, porque não podiam falar direito a palavra, então o agarravam e matavam ali mesmo na beira do rio Jordão. Naquela ocasião, muitos foram mortos, 42.000 efraimitas. Jefité, o gileadita, governou Israel durante 6 anos, então morreu e foi sepultado na cidade natal em Gileade. A estratégia aqui foi contra a tribo de Efraim. Parece que o isolamento da tribo de Efraim, eles desenvolveram ali um dialeto próprio, uma linguagem própria, ou também não estavam acostumados com essa palavra e não conseguiam pronunciar essa palavra. Tanto é que pela pronúncia errada, 42.000 homens morreram ali. Agora, e essa palavra? É o que nós vamos trazer para a nossa aplicação hoje. Shibolete. Se a palavra fosse pronunciada certa, viveriam. Então vamos chamar a palavra Shibolete de palavra de vida. E a palavra Sibolete de palavra de morte. Porque quando não se pronunciava o CH e colocava um S, se tornou para eles palavra de morte. As palavras que saem da nossa boca, elas podem ser só 2 opções: morte ou vida. Veja bem, Provérbios 13, 2 e 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito fala, a si mesmo se arruína. Tiago vai falar sobre a língua, ou as palavras que saem da nossa boca, e ele fala como é difícil controlar a língua. E aqui Provérbios diz para nós que melhor é ficar mais calado, melhor é falar menos, porque o que muito fala,
acaba colocando a sua alma em ruína, em angústia. Porque o próprio Tiago disse, é difícil de controlar, é difícil de usar com sabedoria, é como pensar muito antes de falar. Em Provérbios 18, 21, a morte e a vida, ou seja, Shibolete ou Sibolete, estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O fruto pode ser amargo ou o fruto pode ser doce. Se eu utilizo as minhas palavras como um manancial de bênçãos, eu vou comer um fruto de paz, um fruto de calmaria, de bênçãos na minha vida. Se da minha boca as minhas palavras sempre são amaldiçoando, sempre são reclamando, sempre são falando mal, sempre são procurando briga ao invés de apaziguar, eu vou comer deste fruto e ele não é suave, não é doce. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pode vir uma pessoa irada, com raiva, com ódio, que se eu tiver palavras brandas, suaves, leves, através deste fruto que sai da minha boca, eu tenho o poder de apaziguar a situação, trazer paz para aquele conflito. Em contrapartida, se já vem um irado, um iracundo, e eu ajo com a mesma qualidade, com a mesmo jeito, com palavras duras e pesadas, vai dar numa guerra, vai dar em algo insuportável. E se nós, para entender um pouquinho só mais, se nós entendermos palavras como semente, vamos colocar, palavras são sementes. Sementes para produzir, elas caem em terreno. E essa semente, num terreno, ela vai produzir. É inevitável. Então, se eu tenho palavras de bênção, se eu continuo falando palavras de bênção, se eu paro de ficar lamentando e xingando e falando palavrões e tantas outras palavras, e isso contra qualquer pessoa. Palavras são usadas em circunstâncias, palavras são usadas principalmente pessoas. Às vezes as pessoas são filhos, são maridos, são esposas, são líderes espirituais, são governos. Governos, eu não melhoro o Brasil, é o nosso país, eu não melhoro o Brasil lançando só palavras de maldição. Eu vou melhorar plantando palavras de esperança, plantando palavras proféticas para o meu país. E neste capítulo ainda vai falar de 3 juízes, Ibissã, Elon e Abidom. Depois de Jefté morreu, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ibissã governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos, 30 filhas, deixou que 30 filhas casassem com rapazes de fora do seu grupo de famílias. E trouxe 30 moças de fora para casarem com os seus filhos. Ibissã governou Israel 7 anos. Então morreu e foi sepultado. Uma marca aqui era ter muitos filhos, né? Depois veio Elon, que era da tribo de Zebulon, governou Israel 10 anos. Então morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, Abidom governou o povo de Israel. Ele era filho de Iléu, da cidade de Piratom. Abidom tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Ele governou Israel 8 anos. Então morreu e foi sepultado em Piratom, que fica na terra de Efraim,
na região montanhosa dos Amalequitas. Esses 3 juízes, pouco se fala deles, a não ser a região de quem eram filhos e os filhos que tiveram aqui, e Ibsã e Abidom tiveram muitos filhos, muitos netos, e o tempo que eles governaram sobre Israel, não existe mais relato nenhum aqui neste capítulo sobre eles, se for os feitos que eles fizeram. Provavelmente conduziu bem o povo de Israel para longe, né, de pecado, senão seria citado aqui. Como não é citado, provavelmente foi um período que Israel ficou voltado para Deus. Não fala nada, então não tem como a gente ter certeza, né? Então esse capítulo trouxe ainda Jefité, e como Jefité foi se deteriorando ao final do seu reinado, né? Aqui como líder militar. Primeiramente, entregando a sua filha como sacrifício. Isso pode ter encurtado muito a vida de Jefité, que foi odiado pela sua própria tribo, e isso pode ter causado uma morte bem mais rápida, e até o peso, a tristeza dele em relação ao sacrifício da sua filha. Enfim, a palavra hoje para nós é Shibolete ou Sibolete. Palavras de vida, nós vamos comer do fruto das palavras de vida que saem da nossa boca. Fica essa palavra para o nosso coração, em nome